Hoje eu tô aqui para dar uma aula para vocês sobre mix de produto, uma das maiores dores do varejo. E como você pode utilizar o gerenciamento de categoria para ter um mix bem feito na sua loja, estratégico e que, claro, atenda às necessidades do seu público-alvo. Então vamos lá, eu quero em 15 minutinhos aqui ensinar você como definir um bom mix de loja. Então, para começar, um dos maiores desafios do varejo hoje é a gestão estratégica de mix, tá? E isso acontece justamente por uma pressão constante, às vezes, dos próprios fornecedores e às vezes até do próprio cliente. Muitas vezes o cliente exige que você tenha determinados produtos ali, um cliente específico, um grupo muito pequeno de clientes, e isso não é tão bom assim para o seu negócio. O varejo ele tem que entender que ele precisa atender todo aquele público de maneira geral e não trabalhar tanto em especificidades como acontece em alguns varejistas. É muito comum a gente dizer, o dono quer que coloque porque um cliente específico pediu. Não é bem assim que funciona, eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje. E as consequências disso, tá, pessoal, de um mix ruim na sua loja são devastadoras. Você vai ter problema de fluxo de caixa, você vai ter excesso de estoque, você vai ter produto que não gira, você vai ter produto vencendo na gôndola, muitos problemas dentro da sua loja. Então como é que eu faço para ter um bom mix, tá? O gerenciamento de categoria ele pode te ajudar nisso e eu vou te mostrar aqui na sequência. O primeiro passo do gerenciamento de categoria, ele é de colocar o produto certo, na quantidade certa, no tempo certo, no preço certo e, claro, para o cliente certo. A gente vai focar muito no produto certo aqui. Esse é meu objetivo, falar sobre definição de mix. Então, vamos começar. Primeiramente, o gerenciamento de categoria, ele tem hoje 8 etapas, tá? Porém, o meu foco vai ser aqui, ó, na revisão de mix. Eu não quero me aprofundar muito nas demais etapas, porque eu quero que esse seja mais concentrado. Michel, eu quero aprender aqui sobre GC. Tem várias palestras, treinamentos, vídeos aqui no canal do YouTube que você vê isso. Mas aqui eu tô focando realmente em definição de mix, certo? E a primeira pergunta que a gente faz é, mas será que o gerenciamento de categoria para minha loja? Eu vou mostrar para vocês como ele é para sua loja, como ele pode te agregar valor e, claro, como você pode trabalhar o mix de acordo com um bom gerenciamento de categoria. Então vamos lá. Olha só, aqui eu tenho um shampoo, tá? Uma categoria de shampoo, condicionador, uma categoria capilar. Então aqui eu tenho um módulo de shampoo, um módulo de condicionador, um bloco ali de creme de pentear e um bloco de creme de tratamento. Então aqui eu tenho uma categoria capilar, como normalmente o varejista organiza, tá? Ele pega e separa por tipo, todo o shampoo junto, todo o condicionador junto, todo o creme de pentear junto, todo o tratamento junto. Mas será que essa é a maneira correta de colocar o produto na gôndola? Na verdade não é. A parte de capilar, ela precisa ser colocada, tá? Por soluções, mas as soluções separado por marca. Existem já diversos estudos e dados que mostram, tá, que o cliente ele não compra o produto, ele não compra essa categoria especificamente pelo tipo, mas ele primeiro decide a marca e depois ele vai pro tipo. Então o correto para expor essa categoria é assim, ó. Eu tenho todos os shampoos, condicionador, tratamento de uma marca junto e eu tenho de outra marca junto. Então quando eu quero lá um shampoo para cabelo cacheado, eu já consigo ver o shampoo, condicionador, tratamento, capilar, tudo junto. E esse aqui é um case real, tá? A gente tinha uma empresa que ela colocava a exposição toda por tipo, agrupando os tipos e não separando isso por marca e nem por soluções, e depois a gente fez essa mudança para esse formato que você está vendo aqui na tela. O que aconteceu com essa empresa? A margem da categoria saiu de 28 para 33, isso já é muito bom. A venda da categoria, que era em média 38 mil por mês, ó, março, abril, maio a gente fez o trabalho, e ela já deu uma pequena suba ali, porque a gente fez lá pelo dia 10, dia 12, 44, 56 em julho, agosto bateu 57, setembro 56, a gente meio que aqui atingiu o pico, né, o ponto máximo da categoria. Agora a gente precisa fazer uma nova gestão nela para ir performando isso cada vez mais. Mas o ponto que eu quero que você se apegue aqui é na parte do mix. Nesse modelo que a gente fez uma redução de 86 SKUs e incluiu 27. No total, o saldo ficou menos 59 SKUs. O que significa isso? A gente tirou o produto, vendemos mais, demos mais margem. Então aí quebra aquele mito, né? Mais SKU igual mais vendas. Isso não é verdade. Isso é um dos maiores mitos do varejo. É uma crença aí que a gente tem que, eu tenho que ter muita variedade, quanto mais melhor. Não é bem assim, você precisa fazer isso de maneira estratégica. Óbvio que a variedade ela é importante, óbvio que você vai ter categorias que você vai ter uma variedade maior, mas você precisa entender cada um dos aspectos aqui. Não é simplesmente sair enchendo a gôndola e colocando o produto para dentro. Eu vou mostrar isso para vocês. Por que com o mix enxuto ele funciona melhor? Menos estoque parado, reposição mais simples, shopper encontra tudo muito mais rápido, você vai ter menos perda, você vai ter mais margem. O mix enxuto ele é mais inteligente. Porque o mix enxuto, quando eu falo, tá, pessoal? Não está simplesmente atrelado ao volume de SKUs da categoria. Às vezes um mix enxuto para uma categoria é ter 20 SKUs, para outra categoria é ter 3. Então o mix enxuto é isso, é entender quanto cada categoria precisa e como você vai montar isso. Tem um ponto aqui que é muito importante, tá? Como definir um mix ideal e quais os principais cuidados que a gente tem que ter. Primeira coisa, tá?
Entenda que existem 4 hoje grandes grupos de categorias na nossa loja. As categorias destino, aquela que nós somos referência, que nós somos o que atrai realmente o fluxo. Produtos de rotina, que o cliente compra com alta frequência. Conveniência, compras esporádicas, né, onde a gente dá variedade mais ao cliente. E aí tem um impulso ali, o sazonal, que a gente chama, que a gente vai trabalhar itens mais sazonais. Então, o primeiro passo para definir um bom mix é entender todas as suas categorias e onde elas se encaixam, se elas são destino, rotina, conveniência ou sazonal. A partir daí, você vai ter o pilar inicial para uma boa definição de mix. Tá? Fora disso, se você não usar isso, é tudo achismo. O primeiro passo, defina destino, rotina, conveniência ou sazonal. Beleza. Próximo passo. Vamos arrumar nossa estrutura mercadológica. O ideal é 3 níveis. O aceitável é 3 níveis. O ideal é 5 níveis ou mais. O que é a estrutura mercadológica? É como eu separo meus produtos em grupos, subgrupos, segmento, subsegmento. Alguns chamam de uma maneira, outros chamam de outra. Mas vamos falar por nível. Nível 1, 2, 3, 4, 5. Então eu pego lá, eu tenho lá, que no exemplo tem a lavanderia. Então eu tenho não alimentar, limpeza, lavanderia, sabão em pó eu separo entre 500, 1 kg, especial, bebê, eu vou separando assim. Então, isso é organizar a sua estrutura. Então, aqui você está seguindo o passo do pré-GC. Você fez toda a sua organização de estrutura mercadológica, você também vai arrumar as suas descrições nesse processo. A descrição do produto é muito importante, o cliente poder também se encontrar e para você poder encontrar dados de maneira mais fácil. Pensa que se você escreve biscoito em alguns e bisque em alguns, pode ser que você não vai encontrar no seu sistema fazer uma análise. Então, por exemplo, escrever a marca errado. Quando você pesquisar a marca, aquele produto talvez não vai entrar de acordo com a sua pesquisa. Então, a descrição ela é muito importante. E aí vem um ponto super importante aqui que, gente, a gente erra bastante. Vamos lá. Aonde eu estou posicionado com a minha loja? Então, o que você tem que entender? Você é mais focado em preço baixo, focado em qualidade? Ah, Michel, eu sou os dois. Não, você não é os dois. Esquece isso. Porque eu consigo ter preço baixo e alta qualidade. Quando eu falo de alta qualidade, eu não estou falando de uma fruta vermelhinha, de um tomate bonitinho. Eu estou falando de qualidade a nível de serviço. Você não tem como ter um nível de serviço muito alto se você trabalha com preço extremamente baixo. A conta ela não fecha. É o caso do atacarejo. O que é o atacarejo? O atacarejo é um local onde eu tenho menos serviço, onde eu tenho maior demanda ali operacional do cliente. O atendimento não é tão bom, o cliente vai se autosservir, mas ele vai pagar mais barato. Quando eu vou num supermercado, é diferente. Eu vou ter mais checkout, eu vou ter um melhor atendimento, cortes personalizados, vou ter isso, vou ter aquilo, vou pagar mais caro. Aonde você está no meio disso e aonde o seu concorrente está? Então, olha, entenda, eu sou mais focado em preço, eu sou mais focado em qualidade, então eu tenho que ter essa posição para definir um bom mix, certo? Então vamos lá, eu já tinha separado lá para vocês, então como eu mostrei, segmento, subsegmento, as categorias, agora eu vou entrar na parte de SKU. Preciso definir os SKUs ali na minha loja. Quantos SKU eu vou ter para cada grupo e tudo mais. Para montar as SKUs, você vai trabalhar em 4 pilares, tá? Os essenciais, que são o core do teu negócio, então produtos básicos, gera volume, atende a necessidade do cliente. Você vai trabalhar num pilar de variedade, então você vai ter opções que atendem diferentes shoppers. Você vai trabalhar num pilar de inovação. Não adianta você dizer, meu mix está ideal, não, ele vai ter que estar sempre inovando. Entra produto, sai produto, tem um lançamento de mercado, tem uma trend lá que está bombando. E você vai ter que ter um produto premium. Então você vai trabalhar em cima desses 4 pilares. Quando você vai começar a definição de mix, o primeiro passo é você analisar o seu mix atual. E você vai notar alguns sintomas clássicos aqui de um mix ruim e mal planejado. Duplicação de SKUs, muitos produtos idênticos competindo entre si, excesso de opções iguais, variações mínimas ali ocorrem. Às vezes tu não vai ter produto premium, tu não vai ter nenhuma inovação, ou seja, tem uma trend aí bombando, um produto em alta e você não está ligado nisso. Você vai ter muita ruptura de item básico, isso está alinhado ao mix desajustado. Então o teu cliente ele acaba não tendo muitas opções, então tu vai ter um nível de ruptura maior. Novidades invisíveis, tu até tem novidade, mas ela não aparece, você não sabe comunicar isso. E quando a gente fala de novidade, deve você usar um cartazinho desse, ó. Então, Michel, como é que eu faço para mim ter lá minha novidade aparecer na gôndola? Coloca um cartaz desse aqui de novidade. Um produto é novidade de 30 a 45 dias desde que ele chegou na loja. Após esse período, ele não é mais uma novidade. Então essa placa aqui, ela é moldável. Você fura aqui no meio dela, coloca na etiqueta de preço e ela vai estar funcionando ali, você vai conseguir ver. Acabou o produto, você tira ou acabou o tempo de novidade, leva para outro produto. Essa placa você pode andar. Outra coisa que você precisa fazer para fazer um bom mix, ter 2 checklists, um operacional e um estratégico. O operacional é para entender assim, qual setor que esse produto vai ser cadastrado, quantos SKU eu tenho por metro quadrado, esse produto ele já possui uma marca líder, esse produto é primeiro preço, mas quantos primeiro preço eu tenho? Então eu vou estar olhando a minha estrutura ali e a composição atual. E aí eu vou entender, ele tem espaço no planograma, esse produto ele vai ser cadastrado em todas as lojas ou não, é um produto sazonal, esse produto não está canibalizando com outro, já vou explicar o que é canibalização.
mas você também tem que olhar isso. E você tem um checklist estratégico. Beleza, a indústria está me apresentando esse produto, mas qual é o investimento em marketing dele? Qual é o investimento em trade? Qual a margem projetada? Ele está em alta nas redes? Tem uma boa campanha? Ele está viralizando? Você vai ter que entender isso também. E uma coisa que acontece muito entre os produtos é a canibalização. A canibalização enquanto o produto ele tem um preço idêntico, uma margem equivalente e um posicionamento similar. Isso é uma canibalização. Então o próprio produto ele canibaliza ele dentro daquela própria categoria. Vou dar um exemplo mais clássico aqui. Aqui eu tenho uma gôndola de amaciante, tá? Vamos esquecer esses de cima, que eles são líderes, são prêmios, são novidades, então eles têm que estar lá, não posso tirar eles, né? São os meus produtos core, meus produtos essenciais. Mas quando eu falo de primeiro preço, é muito comum a canibalização. Por exemplo, aqui eu tenho 2, 4, 6, eu tenho 1, 2, 3, 4, 8 tipos de amaciantes diferentes para primeiro preço. Quando eu olho o preço e a margem, todos é similar, margem similar, preço similar, eles se competem entre eles. Então aqui eu tenho uma clássica canibalização de produto. Um produto está comendo a venda do outro. Por quê? Porque se eu tirar um produto desse aqui, o cliente não tem percepção de marca nem de tanto valor assim, ele está atrás de preço. Então eu poderia trabalhar com 3. E acredite, isso aqui é um caso real, tá? Isso aqui é uma gôndola real. E a gente tirou de 8, foi para 3. E a venda não mudou nada nessa categoria. Então, ou seja, estava realmente se canibalizando. Então isso é uma canibalização. Então eu vou revisar isso aqui. Outra coisa que para definir um bom mix você precisa ter, levar em conta a regionalização. A regionalização e a localização. Mas eu não estou falando, pessoal, de uma regionalização ampla. Eu estou falando de uma regionalização micro. Exemplo, tá? O bairro que o seu mercado está ali é de solteiros, é um bairro familiar, tem área pet friendly, tem muito idoso nessa região. Isso é especificar. Então você pode ter 5 lojas numa cidade em bairros diferentes que tem essas características diferentes. Uma loja está num bairro muito de idoso, outra está numa área muito de solteiros, que também se complementa ali com o pet friendly. Um está numa região mais familiar. Então o mix ele também tem que ser adequado e personalizado para essas regiões. Então isso é uma microanálise que você vai fazer da onde a sua loja está posicionada. E aí você tem que entender que o gerenciamento de categoria, ele não é um projeto, ele é um processo. Qual a diferença de um projeto e de um processo? O projeto ele tem fim. Eu abro ele, eu faço esse projeto, eu encerro ele, colho os resultados. O gerenciamento de categoria é um processo. Então a revisão de mix ela é um processo. Eu vou estar sempre revisando, eu vou estar sempre analisando, porque o mercado ele está sempre mudando. Então essa aulinha aqui que eu dei para vocês, ela é os pilares iniciais e básicos para você fazer uma boa definição de mix. E é isso. Agradeço aí a todos que assistiram até aqui e se inscreva no nosso canal.